Olá, eu sou Carmen Tereza Elias, professora de literaturas de língua inglesa e portuguesa. Eu trabalhei durante muitos anos com a implementação de projetos de interdisciplinaridade, o que me fizeram ter essa noção muito clara da importância desse intercâmbio entre disciplinas e conhecimentos. O objetivo desse meu trabalho é trazer uma abordagem multidisciplinar para a obra Frankenstein, de Mary Shelley, criando elos entre literatura, filosofia, ciência e ética. A fundamentação é porque o ensino-aprendizagem visa a formação integral e social do sujeito, por meio do desenvolvimento de uma consciência crítica. E considera-se a obra de Mary Shelley de importância crítica atual frente às questões de sociotecnologia que surgem desde o século XVIII e crescem cada vez mais no século XXI. Urge a sociedade, então, pensar a ciência com um olhar humanizado. Atco-Chassot, inclusive, destaca a ciência como a linguagem para a compreensão do mundo. E Barthes sugere a importância de uma alfabetização científica que possa ser capaz de ajudar a transformar o mundo em algo melhor. Tá? Então, para esse objetivo, a gente precisa ter uma visão mais ampla, um olhar para o passado, um olhar para o presente e um olhar para o futuro. Então, dentro desse contexto, eu busco responder as seguintes perguntas cruciais da obra de Mary Shelley. O que é a monstruosidade? Qual é a natureza da monstrualidade? E quais são os limites da ciência e do homem? Passando por um breve resumo da obra, nós sabemos que a obra trata de um monstro criado de forma desumana por um cientista ambicioso, inescrupuloso, que violava túmulos à noite e saqueava partes dos corpos nos cemitérios, guiado por um desejo egoístico seu de atingir o poder de criar vida. É aquele cientista que almeja se igualar a Deus. E aqui eu gosto de destacar sempre que a gente não pode se esquecer que essa busca do homem de ultrapassar o limite humano é a essência de todas as tragédias gregas, né? Quando a criatura ganha vida, ela é considerada fisicamente uma aberração. O seu criador a considera um horror e rejeita esse ser, a sua criatura, rejeita o ser. E aí nós chegamos ao segundo tema central da obra, a rejeição. O monstro, ele é essencialmente bom, ele é essencialmente puro. As suas ações não buscam ataque ou violência. Ao contrário, ele é o ser que clama por amor. Ele sofre. Ele é a vítima de uma sociedade que não o aceita. Em suma, ele é a representação do mal-estar social. Frankenstein é o cientista, não é o monstro. O monstro não tem nome, nem tem identidade, mas os dois possuem uma relação mimética. Um é o espelho ao avesso do outro. O monstro é feio por fora, mas ele é humano e sensível por dentro. Enquanto o cientista é macabro por dentro, embora mantenha uma boa aparência por fora. Então, esse cientista, na verdade, vai representar a sociedade, uma sociedade perversa, enquanto o monstro é a vítima desta sociedade. Se nós fizermos uma abordagem histórica da obra, porque é possível abordar historicamente e contemporaneamente. A abordagem histórica, eu gosto de seguir pelo caminho de comparações com elementos da filosofia. Nós temos que entender que é uma obra de 1831 e é um período de transição, é um período de transformações causadas pela Revolução Industrial, em que aparece um grande impasse entre o iluminismo e o romantismo. Então, a gente pode trabalhar a partir do pensamento de Descartes, com o seu racionalismo, né, ali dos anos 1600. Para aquela época, o homem tudo pode pelo conhecimento racional. A razão pode alcançar tudo, e o progresso da humanidade se dará pela ciência. Então, nós valorizamos uma sociedade mecanicista que preza o racional, a proporção, a disciplina, a estética cartesiana e a lógica. Tudo que existe tem uma causa inteligível, o que pode, inclusive, inteligir a criação da vida. Portanto, mais uma vez, o Frankenstein quer ser o criador, né, da vida, quer ser Deus.
É uma época em que ciência e filosofia se confundiam no rótulo de ciência ou filosofia natural. Homem, planta, animal, tudo era comparado a uma máquina. E foi a esse extremo de consequências que Descartes dizia que, para o progresso da ciência, esta deveria se preocupar com a melhoria do próprio homem. Ou seja, a ciência deveria progredir progredindo o homem. E é esse pensamento que, ao decorrer dos séculos e das décadas, vai dar ideia à origem da criação de um super-homem e de uma raça pura. Nesse contexto, seguindo um pouco mais para frente, depois vem o romantismo. O romantismo vai ser um movimento contrário ao pensamento racional, contrário a esse mundo moderno de máquinas, e vai valorizar o indivíduo que pode integrar o todo. Então a gente pode trabalhar a partir do pensamento de Rousseau, já nos anos 1700. Rousseau, ele é ligado ao iluminismo, porém ele se transforma num inspirador do romantismo devido ao seu pessimismo diante da sociedade. O pensamento social de Rousseau é de que a natureza humana é boa e a sociedade é quem o corrompe. A bondade natural do homem é corrompida e destruída gradativamente pela civilização. Então, nós não podemos esquecer que o monstro ele tem uma boa índole, mas ele é rechaçado pelo seu criador, pela família que ele tenta ajudar. Toda vez que ele tenta ser útil e bondoso, ele é escorraçado pela sociedade, tá? E tudo que ele quer, na verdade, é aceitação e carinho. E aí nós chegamos ao terceiro tema, que é o caráter discriminatório do ser humano e da sociedade. O monstro nada mais é do que o descarte social. Pela justificativa de Rousseau, pelo monstro vagar, né, o final dele, que é vagando solitário pelo deserto congelado, a gente tem que o Polo Norte, aquela natureza inóspita, é o que vai propiciar o encontro do monstro consigo mesmo, né? É o ambiente que reflete a própria vida da criatura. E segundo Rousseau, a civilização afasta o homem da felicidade. Portanto, a única chance de felicidade para o monstro é reencontrar-se com a natureza primitiva. E nesse caminho nós chegamos a Schopenhauer, já virando para 1800. Segundo Schopenhauer, para a maioria dos homens, a vida não é outra coisa senão um combate perpétuo pela própria existência, que ao final será derrotada. Chegamos a mais um tema. O que é que o monstro mais deseja? O direito à sua própria existência. O que é monstruoso? O existir. Qual é o seu fim? Incompleta solidão vagando pelo Polo Norte. Ou seja, é a derrota final de que fala Schopenhauer. A negação da existência, ou seja, o vazio da existência humana. E aí nós mantemos essa pergunta, né? De quem é o monstro e quem é qual é a monstruosidade. A monstruosidade é a desumanização do aparato social. É não permitir o que ele quer, na verdade, é mostrar que não se deve permitir uma naturalização do monstro social e do sofrimento humano. A partir dessas ideias, eu vou pular um pouquinho já para a ideia mais atual. O que acontece na ciência hoje em dia? A ciência ela vem avançando de uma maneira muito mais rápida do que o próprio pensamento moral pode acompanhar, né? Nós temos hoje em dia, qual é a monstruosidade hoje em dia? A engenharia genética, a manipulação de células troncos, o que fazer com os embriões abandonados nos frigoríficos de fertilização in vitro. Há uma série de elementos hoje em dia que são característicos de uma suposta, né, monstruosidade científica também. E aí surge a bioética, que tenta trabalhar eticamente todo esse contexto das pesquisas científicas, visando uma análise crítica atualizada. Existem 4 princípios da bioética que eu acho que podem ser muito bem trabalhados em paralelo com a leitura de Frankenstein. O primeiro princípio é o princípio da não maleficência, ou seja, nenhum mal deve ser infligido a outro.
Qualquer experimento, qualquer pesquisa tem que ser realizada de modo a avaliar se qualquer ação poderá gerar reações adversas ou sofrimento. E aí sofrimento pode ser físico, moral, psicológico ou emocional. Esse princípio não é respeitado em Frankenstein. Naquela época não havia esses princípios, mas a gente pode trabalhar esses princípios a partir da obra, né? Existe o princípio da beneficência. Os experimentos devem visar a virtude ou beneficiar o próximo. E os cientistas devem ter domínio ou conhecimento das técnicas que empregam para garantir que os seus atos surtirão efeitos positivos. Isso não acontece em Frankenstein. Princípio da autonomia. As decisões cabem ao sujeito, ao paciente, que deve ter liberdade de escolha de participar ou não. Qualquer experimento com o corpo requer autorização do mesmo. Qual é a autonomia do monstro ao ser criado artificialmente? E se questiona hoje em dia qual é a autonomia de uma criança a ser manipulada geneticamente para ser a cópia de um modelo idealizado dos seus pais. E o quarto princípio é o princípio da justiça, de que deve haver igualdade de tratamento para todos os indivíduos, deve haver uma equidade, dar a cada um o que ele precisa. Do que é que o monstro precisa? Afeto, aceitação, amor, socialização, consciência e respeito humano. Então nós podemos trabalhar todos esses itens filosóficos e éticos a partir de uma leitura de Frankenstein. Muito obrigada.